carisma da esperança e a história, ele sabe que assim a história realmente dá o fundamento à ação de Deus na humanidade. E a gente normalmente, às vezes, participa assim da missa, faz a leitura, né, do Evangelho, e sempre tem uma coisa que fica assim muito, repete muito, e às vezes a gente não presta atenção, mas toda vez que a gente vai começar o Evangelho, sempre tem aquelas duas palavras: naquele tempo. Naquele tempo. Então, naquele tempo em que um Deus se fez homem e entrou na história da humanidade, ele viveu com tanta intensidade, quer dizer, queimou o coração das pessoas, realizou tantas coisas, que as pessoas foram inflamadas para aquele fogo, né, do Espírito, aquele fogo de Deus. E assim, depois a gente parte para aquela outra etapa dos primeiros tempos dos cristãos, em que eles eram movidos por esse Espírito de Deus. E faziam coisas maravilhosas. Deus realizava, através deles, realmente grandes coisas, milagres, transformações, conversões. Eram capazes até de morrer, de dar a sua vida, passar por situações que a gente conhece quando escuta as leituras, que assim, era realmente uma força, eu diria assim, divina. E assim Deus continuou realizando a sua ação, sua intervenção na humanidade e continua até hoje. Se a gente vai olhar também na história da igreja, tem a história dos grandes carismas. Um, por exemplo, que todos nós conhecemos, é o carisma franciscano, São Francisco. Naquele tempo, Francisco viveu o evangelho com tanta intensidade que influenciou, né, a juventude de sua época, as pessoas de sua época, e quase 1000 anos. E quantos jovens, né, quantos rapazes e moças hoje querem viver como Francisco? Porque ele viveu com muita intensidade esse carisma, quer dizer, esse dom, essa ação de Deus para uma época, para um problema, uma situação que a humanidade estava vivendo. E assim vem outros carismas. Para nós, né, também tem um grande carisma hoje, que é o carisma da unidade, que surgiu na Segunda Guerra Mundial através de Chiara Lubich, onde a humanidade estava dividida, a Segunda Guerra Mundial, o mundo dividido em blocos. E aí alguém se coloca nas mãos de Deus, começa a viver uma frase do Evangelho, e de repente começa a atrair pessoas, e de repente nasce uma grande família, um povo que hoje são milhões no mundo. E aí chegamos à nossa realidade, em Guaratinguetá. De repente, um jovem vai na esquina, né, movido pelo Evangelho, movido pelas homilias do seu pároco, e de repente é contagia aquele jovem, começa a viver aquelas experiências da palavra, e a gente olhando aqui as apresentações, né, quantas fazendas, somos um povo, e já estamos espalhados no mundo. Então eu quis apresentar assim, de uma forma bem ampla, bem breve, como, né, Deus continua agindo. Agora eu lembro uma vez, eu assisti um DVD que foi sobre o Pentecostes, acredito, 98, em que o Papa João Paulo II reuniu muitos carismas, chamou muitos carismas lá em Roma. Então foi uma primavera da igreja. E uma das falas, né, que houve, apresentações dos fundadores, ainda que eram vivos, representantes dos grandes carismas. E aí, um dos temas se falava que os carismas vão crescendo, como nós estamos crescendo. E vai invadindo, e vai atraindo pessoas, e as coisas vão acontecendo. Só que aí tem um desafio para os carismas, porque muitos carismas vão crescendo. Hoje a gente sabe que muitas obras que nasceram foram grandes, realizaram muitas coisas, e depois começaram também a morrer. Porque foi se distanciando daquela inspiração primeira. E aí o Papa disse assim, é necessário a gente sempre voltar às origens. Eu lembrei, por isso que na missa, por isso que quando a gente vai fazer uma leitura sagrada, sempre reporta naquele tempo. A gente sempre volta às origens, volta às primeiras inspirações, às primeiras ações de Deus, aquele momento em que o Espírito Santo, através das pessoas, assim agiu com muita intensidade, e as pessoas eram queimadas, eram movidas,
que até nem se percebiam. Eram levadas assim por uma força realmente divina e realizavam coisas que depois diziam, nossa, como eu fui capaz. E aí eu vejo que para nós também é necessário isso, sempre voltar às origens, sempre relembrar. Lá em Coroatá a gente tem a casa de formação, então reunimos aqueles jovens, né, que têm 5 meses, 6 meses, sempre fazemos temas de formação. E uma das coisas fundamentais na formação que a gente faz é sempre colocar os DVDs em que Iraci fala, o Frei Hans fala, o Nelson fala, Iraci fala. Como eu sou também daqueles que cheguei na fazenda, tinha 7 anos, né, eu cheguei em 90 junto com o Padre Antes, então começo a lembrar também alguns fatos que presenciei, que vivenciei, e isso a gente vê que inflama os corações. A gente vê que isso dá coragem, isso faz a gente voltar às origens e deixar que esse Espírito que fez tudo acontecer e chegar até onde chegamos hoje, criar de novo essa força e ir para frente. Então, quando sempre eu converso até com, às vezes, casais ou pessoas, né, que às vezes estão passando por uma crise, que vem às vezes pedir uma orientação, uma das coisas que tem me ajudado, eu tenho orientado, e algumas pessoas têm feito a experiência é isso, vamos voltar às origens. Quando foi que aconteceu aquele primeiro amor? Quando foi que aquela centelha do amor realmente inflamou seu coração? Volta lá. Porque com o tempo vieram as preocupações, os acontecimentos, a gente vai se distanciando e vai perdendo, como se diz uma palavra um pouco moderna, perdendo o foco. E aí entram outras coisas nos nossos corações e a gente se perde. E até as fazendas, né? Quando uma fazenda está em crise, que sempre acontece, as crises, né? É importante a gente dizer, vamos voltar às origens. Como é que começou? Vamos voltar às origens. Uma das coisas que eu gosto muito, eu acho que não sei se sou um dos, mas eu já participei de muitas missões. Desde Casca, lá no Rio Grande do Sul, né, em 93, eu fui para lá no início. E aí, muitas fazendas, eu participei do nascimento. E, para mim, é sempre uma graça original participar da fundação de uma fazenda. Quando a gente vai realmente nessa dimensão de participar do início de uma fazenda, tem uma graça especial. Quem já participou sabe disso. A gente experimenta os sinais concretos da providência, né? A gente vê realmente a mão de Deus, a gente vê as pessoas serem tocadas, a gente vê as pessoas se envolverem, a gente vê as pessoas terem atitudes que você diz, mas humanamente isso aqui não acontece. São movidas de fato por Deus. Estou aqui, a última fazenda, eu participei da missão lá em Tucumã, né, no sul do Pará, e realmente com um grupo de missionários que estavam 9 lá, né, eram 9 grupos. Lembro assim uma experiência pequena assim, né, quando eu cheguei, porque o Walter chegou antes, chegou com a equipe de missionário, e eu cheguei depois, 10 dias depois. E a gente dá aquela orientação para cada missionário levar uma cota, R$300, né, R$200, colocar em comum. Eles levaram, ganharam alguma coisa e já foram usando aquilo. E, no fundo, aí não tinha, né, chegado às comunidades e tudo mais. Aí, com 2 dias, alguém disse assim, precisa fazer a feira porque a despensa já está vazia. Aí vamos ver o que é que tem. Aí junta, puxa para lá, para cá, tinha R$40. 9 homens, fazer uma feira de R$40, eu digo, olha, gente, vamos comprar, vamos gastar aquilo que a gente tem e pronto, né? Mas nós acreditamos que Deus está conosco. E aí eu fui com outro, eu não estou lembrado quem foi que foi comigo, mas foi um outro para a cidade. E fomos na quitanda. Então, vamos lá ver o arroz mais barato, 1 quilinho de tomate, alguma coisa, e fomos fazendo aquela feirinha. Quando estava no caixa, aí tocou o telefone. Aí ligaram, olha, o Padre Máximo está chamando para ir na paróquia, porque ele recebeu uma quantidade enorme de cesta de alimentos e quer doar para vocês. Aí eu disse, é para já. Aí pegamos a caminhonete e fomos para a paróquia. Quando chegamos lá, eram 19 cestas, mas encheu a caminhonete de alimento. Aí vinha assim aquela igreja, gente, olha aqui, que sinal concreto, né, da providência, da ação de Deus. E aí foi como uma bola de neve.
né? Porque assim, a gente estava naquela situação, por onde começar, o que fazer, aí o pessoal da paróquia reuniu, aí já fizeram um almoço beneficente, daqui a pouco ganhamos o patrocínio de camisas, e a coisa foi assim. De repente, eu acho que muitos de vocês acompanharam a inauguração, né, que passou no programa Fazendo Esperança. Então, era a alegria de todos os missionários, de toda a equipe, toda a comunidade. Chegamos aqui no mato, olhando para um lado, para o outro, o que viemos fazer aqui? Alguns missionários disseram isso. O que é que eu vim fazer aqui no meio do mato? E aí vinha aquela alegria de ver aquela multidão, né, mais de 1000 pessoas lá, participando, envolvidos, e aí a vida começa a acontecer. Então, é importante a gente ter esta consciência, voltar sempre às origens. Então, veio uma dificuldade, vamos voltar às origens. Como é que começou? Quando eu tenho a minha crise também, né, as dificuldades, então eu faço também esta revisão. Quais foram as minhas primeiras experiências na fazenda? Como é que eu comecei? Então, vou voltar às origens. E aí começo a lembrar, né, começo a de novo reviver aquele momento em que cheguei em janeiro de 90, desci na rodoviária em Aparecida, com o Padre Andes, com a mala na cabeça, sem saber por onde ia, ligamos, pega o ônibus, desce em Guaratinguetá e vai alguém, pega a gente, Nelson acolhe a gente na paróquia, o Frei Hans morava na paróquia nessa época, né? O Nelson também fazia experiência lá, Iraci trabalhava no banco, né? A gente ia lá no banco vender coisas para ela, ou levar alguma coisa, algum documento. Então era tudo diferente. E cheguei aqui na Casa do Retiro, me colocaram num quarto e disse, esses são seus irmãos. E eu olhava, o que é que eu vim fazer aqui, meu Deus? Vou contar os dias, porque o padre me prometeu que depois de 1 ano eu ia voltar para o seminário, né, estudar. Então, não sabia que Deus tinha outro plano. Né? E aí a gente vai vivenciando, né? Tem uma meditação, por exemplo, não esqueço minha primeira experiência da palavra, tinha a meditação, a palavra era dai e vos será dado. Então, um do quarto, né, viu que eu tinha muita roupa, né, e ele perguntou, e essa camisa aí, né, bonita? Eu disse, pois é, mas eu vou ficar 1 ano aqui, eu vou precisar dessas camisas. Mas a palavra ela não me deixou em paz, né? Então, depois eu fui lá, dei o passo de pegar aquela camisa e dar para ele. Mas não foi somente o passo de dar a camisa, né, porque ele gostou da camisa, mas foi no dia da visita. No dia da visita, os familiares desse jovem chegou, e na visita as famílias trazem, né, as coisas para eles, tudo mais. E a família trouxe roupa, trouxe uma camisa mais bonita, que eu acredito que a mãe pensou naquela camisa para ele. Mas quando ele abriu a sacola, que ele viu a camisa, ele saiu correndo ao meu encontro e disse, olha, essa camisa é para você. Aí quando ele me deu a camisa, em mim, a alegria maior não foi somente por causa da camisa, porque já veio logo na mente a resposta, nossa, a palavra funciona. Funciona, dai e vos será dado. Então, a partir desse momento, comecei a fazer experiências de abrir mão, de doar, de não segurar para mim. E aí fui experimentando o quê? Esta força da palavra. Então, essa experiência inicial me sustenta até hoje. Até hoje, quando eu vejo que tem algumas coisas que estão acumulando, opa, vou passar para frente. Dai e vos será dado. E aí eu vejo quantos jovens fazem também esta experiência. Aí, nesse mesmo ano, essa palavra assim me ajudou na primeira etapa aqui nas Pedrinhas, né? Porque aí no mês de julho tinha uma Mariápolis em Campinas. E éramos muitos coordenadores, ia ser uns 15 coordenadores. E tinha a despesa da viagem e da estadia na Mariápolis. E muitos coordenadores não tinham condição. Só que quando eu vim, eu tinha também minhas economias, tinha minha poupança, né? E olha só como a gente se apoia. Minha poupança eu tinha, e às vezes, né, a gente com essas crises, e como jovem também, pensando já em outros passos, eu pensava, bom, se um dia eu achar que não devo mais ficar aqui, não preciso estar pedindo passagem, não preciso pedir licença para ninguém. Eu simplesmente pego o ônibus, vou para a rodoviária, compro minha passagem e vou embora. Quer dizer, sentia assim essa liberdade de qualquer hora fazer como eu queria fazer. Aí
aí o Nelson disse, olha, muitos não têm condições, vamos fazer uma rifa. Aí conseguiram um prêmio, aí fizemos os tickets para vender para a rifa. Vendemos, quando recolheu, não dava para ir todo mundo. Ia ficar uns 3, 4. Só, olha, não vai dar, o que é que a gente precisa fazer? E aí já começou dentro de mim, eu posso ir, né, mas e o outro? Então, eu dei esse passo. Nessa época, o Nelson estava com o pé quebrado, jogando bola, quebrou o pé, ficou lá na paróquia, Didi lembra muito bem. Então, ele não podia vir aqui na fase. Então, os coordenadores iam lá na paróquia visitar ele. Ele ficou morando um bom tempo lá na paróquia, uns 40 dias, um mês, né? E aí eu fiz isso. Eu fui na caixa, retirei tudo que eu tinha e fui lá na paróquia. Cheguei no quarto do Nelson. Ele disse, Nelson, está aqui. Isso aqui dá para todo mundo ir para Mariápolis? Aí ele deu aquele sorriso, né? Dá, maninho, agora dá, vai todo mundo, né? Mas aí eu senti essa alegria de dar este passo, porque essa decisão significava eu não mais pensar em tomar a decisão de sair da experiência quando eu queria. Agora eu dependia totalmente. Agora qualquer decisão e qualquer coisa que eu precisasse, eu tinha que ter a humildade de pedir ao coordenador, né, pedir ao responsável, até algo, por exemplo, material de higiene, alguma coisa assim. Aí foi onde eu senti que eu tomei a decisão de deixar Deus continuar agindo na minha vida. E aí pronto. Deus realmente foi, né, me conduzindo, e assim como foi conduzindo tantas pessoas. Então, essa experiência primeira, essas experiências iniciais de origem, elas é que nos dão o fundamento, é que nos dão a base. Mesmo eu vejo aqui voluntários, voluntárias, casais, né? Todos vocês. Houve um momento em que Deus, através de seu Espírito, tocou no seu coração. Mas tocou de forma forte, porque estar aqui, todos nós renunciamos, todos nós abrimos mão, todos nós até investimos para estar aqui. Aí fomos movidos por Deus, né? Houve essa força. Aí, às vezes, vai entrando no nosso coração outras preocupações, os problemas, e pode essas preocupações, às vezes, abafar essa inspiração primeira, né? Essa luz, essa força, né? Eu diria assim, que impulsiona. Então é importante voltar às origens, né, em que Deus, né, age na igreja, age no mundo e age na nossa história pessoal. E o nosso carisma é carisma da esperança. Então é outra coisa assim que é muito forte em nós, né? Porque ser portador de um carisma da esperança é dizer que não desiste assim facilmente, que somos pessoas que estão sempre acreditando, que mesmo que todo mundo diga, não tem mais jeito, não vai dar certo, aí você diz, não, dá certo, vamos para frente. Todo mundo, né, às vezes quer desistir, você não desiste, porque você acredita. Então, se Deus te tocou com este carisma, né, queimou seu coração com essa luz, é para isso. Dificuldades vamos ter sempre. Ontem nós nos encontramos no nosso regional, e aí era fazer uma comunhão, e começou a aparecer todos os problemas que tem nas fazendas, principalmente econômico, isso, e cesta, não sei o quê, e dívidas, mas parecia uma situação, gente, mas peraí, vamos parar. Olha, estamos aqui, isso aqui nunca faltou, né? Dificuldade econômica, dificuldade de pessoas. Lembro até hoje quando, né, por exemplo, uma situação, quando começou a terceira Fazenda da Esperança, lá em Lagarto, na minha terra, em Sergipe. Eu estava aqui. E aí o Frei e o Nelson reuniu todo mundo, os coordenadores, quem vai, quem não vai, né, para começar a primeira missão no mês de junho. E aí foi o Júlio e o Herbert, que era um alemão, e o Júlio era um que fez a recuperação aqui, que já era voluntário, isso. E, de repente, aconteceu um problema. Com 4 meses, né, o Herbert completou o seu tempo de permanência no Brasil, precisava voltar para a Alemanha, e o Júlio, né, mudou de ideia e tomou outras atitudes, estava totalmente fora. Aí, de repente, a fazenda ficou sem coordenador, e os meninos ficaram lá. E aí eu estava lembrando, nossa, esses problemas sempre aconteceram.
Mas apareceram outros, depois a gente foi, e a Fazenda vai fazer 25 anos em 2015, né? Isso, tem 23 anos. E assim vai, porque é movida por Deus. Então eu queria assim colocar no coração de vocês esta certeza. Esta certeza. Antes de tudo, é Deus, né, que fez nascer, é Deus que moveu todos nós para estarmos aqui e é Ele que leva para frente. A fragilidade vai estar sempre à nossa frente para dizer que não somos nós que levamos essa obra para frente, que é Ele. Então, cada vez que aparecem os problemas, cada vez que vem relevo a fragilidade humana, seja ela qual for e de que forma for, é Deus dizendo que a obra é dele, não é nossa. Porque aí, quando está tudo bem, a gente acha que é nossa. Foi eu que consegui, foi eu que fiz. E isso é uma tentação. E aí Deus permite que a gente passe por situações assim para dizer que é Ele quem leva para frente.